Vamos começar então agora o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos apresentar para vocês a semiologia da síndrome de hipertensão intracraniana. Síndrome de hipertensão intracraniana é uma síndrome neurológica bastante frequente. É motivo de atendimentos em unidades de urgência e emergência e é também um padrão evolutivo de várias doenças que atingem o sistema nervoso central. Então, nós vamos estudar essa síndrome, como nós vamos reconhecê-la, suas causas e como nós vamos fazer a investigação clínica dos pacientes com essa síndrome de hipertensão intracraniana. Nós vamos começar fazendo uma pequena consideração fisiológica, né? Nós sabemos que a caixa craniana é uma caixa rígida. Ela não tem capacidade de se deformar, de ampliar seu conteúdo. Ao contrário do que acontece, por exemplo, no abdômen, em que você cresce algo dentro do abdômen e ele tem como se deformar ou se modificar para acomodar crescimentos. A gravidez é um exemplo de um crescimento abdominal fisiológico, onde o abdômen muda sua conformação e consegue acomodar um aumento de volume intraabdominal. A caixa craniana não. A caixa craniana, por ser uma caixa óssea rígida, ela tem dificuldade de acomodar aumentos volumétricos dentro dela. Por isso nós distribuímos o conteúdo craniano nessas três estruturas. O tecido cerebral, correspondendo a 80% do volume intracraniano, o líquor e o sangue. Então, se por um acaso houver aumento de um desses elementos, nós vamos aumentar a pressão intracraniana. Isso porque esses componentes intracranianos, eles têm pouca capacidade de adaptação, pouca capacidade de ajuste. Para eu expandir um elemento, eu tenho que diminuir o outro. Então, se eu tiver um tumor cerebral, por exemplo, eu tenho que diminuir o volume licórico, diminuir o fluxo sanguíneo, para não haver aumento da pressão intracraniana. Então, como está aqui embaixo, se houver expansão de um conteúdo, eu tenho que fazer redução de outro, o que é difícil nas condições intracranianas. Então, por isso que qualquer aumento de volume de um desses componentes pode aumentar a pressão dentro do crânio e causar algumas complicações, alguns processos evolutivos mais graves. Então, nós temos aqui o que acontece dentro do crânio. Como a capacidade de adaptação do conteúdo intracraniano é pequena, o que a gente pode fazer é isso, reduzir o fluxo sanguíneo. Quando houver aumento da pressão intracraniana, a gente tenta reduzir o fluxo sanguíneo, mas eu não posso fazer isso em grande quantidade, senão eu vou causar isquemia dos tecidos. Então, 30% da capacidade de adaptação intracraniana depende do fluxo sanguíneo e 70% da redistribuição do líquor. O líquor é redistribuído dentro da caixa craniana para eu conseguir suportar um aumento de pressão. Agora, esses mecanismos são pouco eficientes. Pouco eficientes. Então, qualquer aumento de algum componente desses na região intracraniana, eu começo a sofrer a síndrome de hipertensão intracraniana. Essa síndrome de hipertensão intracraniana vai ser definida assim: aumento da pressão no interior da caixa craniana acima de 20 milímetros de mercúrio por um período que excede 20 minutos. Então, para que se desenvolva uma síndrome, que se desenvolva um conjunto de sinais e sintomas da hipertensão intracraniana, eu preciso de manter o aumento da pressão por pelo menos 20 minutos acima de 20 milímetros de mercúrio. Né? Normal fica entre 15 e 20. Quando eu aumento isso, aí eu vou aumentar a pressão intracraniana. Esse aumento da pressão intracraniana pode ser geral ou pode ser em compartimentos específicos, onde aí o aumento global da hipertensão da pressão intracraniana não vai ser tão sentido. Por exemplo, um tumor ou um coágulo que se forma numa pequena região, uma região bem demarcada, e acaba não causando a síndrome clássica de hipertensão intracraniana. Quando eu aumento a pressão dentro do crânio, eu tenho esse padrão evolutivo. Entre 15 e 20 milímetros de mercúrio,
pouca alteração, é quase dentro do normal, e aí a diminuição, redistribuição do líquor, a diminuição do fluxo sanguíneo compensam esse aumento e eu não tenho clínica, não tenho manifestações. Quando eu já vou entre 20 e 40, aí eu já começo a ter as manifestações clínicas. Já é problemático. E acima de 40, eu começo a deslocar as estruturas cerebrais, a jogar as estruturas cerebrais para fora do seu local habitual, as chamadas herniações. Então, eu desloco estruturas encefálicas em direção ao forame magno, eu desloco um hemisfério cerebral sobre o outro, eu já começo a causar problemas. E acima de 60 milímetros de mercúrio, o paciente não consegue sobreviver. O grau de sofrimento intracraniano vai ser muito grande. Bom, como que se instala? Nós vamos falar agora na etiopatogenia as principais causas da hipertensão intracraniana e o que essa causa gera dentro do crânio para que aumente a pressão. Então vamos ver primeiramente. Eu posso ter aumento da pressão intracraniana por aumento da pressão no seio dural. Isso aí são as doenças que causam bloqueio da drenagem venosa. Então, são doenças que impedem o fluxo transvenoso do sangue dentro do crânio. Então, várias doenças podem fazer isso, bloquear o fluxo venoso e aumentar a pressão dentro do crânio. E aqui estão os exemplos, né? As doenças vasculares, as tromboses, né? As malformações vasculares, problemas na jugular, na cava superior, até mesmo no coração, que diminui o retorno venoso do sangue que vem do crânio. Para você ter uma hipertensão intracraniana numa insuficiência cardíaca ou numa síndrome de via cava superior, você precisa de um processo muito grave, né? Para chegar até o crânio, isso, você precisa de um processo muito grave. Já nas outras regiões intracranianas, é mais fácil. E aqui estão os tumores cerebrais como principal causa, destacado em amarelo. Isso porque, à medida que o tumor cerebral cresce, ele bloqueia o fluxo venoso intracraniano. Então, você vai ter aumento da pressão intracraniana, tanto por uma lesão expansiva, quanto por um aumento do conteúdo sanguíneo retido dentro do crânio. Isso aumenta a pressão intracraniana, um dos mecanismos do tumor cerebral causar isso. O segundo tipo de hipertensão intracraniana é causada por aumento da resistência à drenagem do líquor. Então, o que vai acontecer? Alguma coisa impede o fluxo licórico. Então, eu vou ter um acúmulo de líquor dentro do crânio, aumentando a pressão intracraniana. Então, isso pode acontecer por diversos mecanismos. Eu vou bloquear o fluxo livre, né, do líquor dentro do crânio do paciente. Então, aqui eu já estou com as causas principais. Ao tumor cerebral lá de novo. O tumor cerebral pode bloquear as cisternas, né, licóricas, os condutores do líquor dentro do sistema nervoso central e expandindo a massa intracraniana. E nós estamos vendo as meningites. Essa estenose aqueductal aqui, geralmente ela é sequela de processo inflamatório ou processo tumoral intracraniano. E também acontece em pacientes submetidos à radioterapia. Ela vai haver uma estenose, um estreitamento dos aquedutos e um acúmulo de líquor. A meningite e a hemorragia agem da mesma maneira. Elas bloqueiam os forames que existem no espaço subaracnoide, os forames de Luschka, Magendie, que drenam o líquor naquela região. Na meningite, esses orifícios, esses forames, são obstruídos por pus. E na hemorragia subaracnoide, são obstruídos por microcoágulos. Então, você vai ter uma dificuldade de drenagem do líquor, retenção dele dentro da caixa craniana e aumento da pressão. Tá? E aqui, ainda de destaque, o edema cerebral. O edema cerebral, que você expande o conteúdo cerebral, expande o volume do cérebro e bloqueia a passagem do líquor. As massas extra ou subdurais e os tumores medulares bloqueiam a circulação do líquor também, né? E mesma coisa acontece quando você tem infecções, até mesmo extracranianas, mas dentro do sistema nervoso central.
E você pode ter aumento da velocidade de formação do líquor. Então, você vai formar líquor em excesso, nesse caso, vai acontecer no indivíduo a formação excessiva de líquor. Isso acontece principalmente na hiposmolaridade plasmática. Isso aqui geralmente acontece por acidente, em indivíduos hiperidratados, principalmente hidratado com soluções hipotônicas. Essas soluções hipotônicas elas vão migrar, né, para espaço, aumentar o volume licórico, migrando para o espaço intracraniano e expandindo o volume licórico. Tá? De novo, aqui o edema cerebral, que pode acontecer pelo esse mesmo motivo, e uma condição pouco comum, que é tumor do plexo coroide, tumor que produz líquor em excesso no plexo coroide. Bom, existe uma forma de hipertensão intracraniana, que é chamada de hipertensão intracraniana benigna, alguns chamam de hidrocefalia de pressão intermitente, outros chamam de hidrocefalia de pressão normal. Geralmente isso causa um aumento do volume licórico, ou nem sempre é detectado o aumento do volume licórico, mas detecta-se um aumento da pressão intracraniana que a gente chama de idiopática, sem causa muito bem definida. Então aqui nós temos como causa uma quantidade muito grande de situações. Né? É um quadro de mais benigno, com menos manifestações clínicas, né, com menos problemas para o paciente. As herniações, os deslocamentos de estruturas intracranianas é pouco comum nessa situação. Tá? Entre os medicamentos, nós temos esses medicamentos em que a gente destaca os dois últimos, corticosteroides, que são muito usados na clínica, e os anovulatórios, os anticoncepcionais, que são usados com muita frequência. É comum nos anovulatórios crises de cefaleia, né, desconfortos cranianos em várias mulheres. Um dos motivos é esse aumento da pressão intracraniana. Mas, como disse, geralmente são quadros mais benignos, de evolução menos danosa para o paciente. Outra coisa que nós notamos também é nesses distúrbios em geral, tanto doenças endócrinas como situações fisiológicas, como a menarca, a gravidez, em que alguns pacientes desenvolvem aumento da pressão intracraniana. E os obesos, principalmente os grandes obesos com obesidade grau 4, obesidade severa, que podem, então, apresentar esse tipo de situação. Né? E aqui são outras doenças em que pode haver aumento da hipertensão intracraniana sem que se exista uma fisiopatologia, uma etiopatogenia muito bem definida. Diante dessa apresentação do que pode causar a síndrome de hipertensão intracraniana, nós vamos para os sinais e sintomas. Lembrando a vocês que as causas principais de hipertensão intracraniana em nosso meio vão ser as hemorragias intracranianas, os tumores e os processos inflamatórios. São os mais frequentes, as causas mais frequentes: tumores, hemorragias e doenças inflamatórias do sistema nervoso central. Bom, o paciente com hipertensão intracraniana, ele pode queixar-se de várias manifestações, ou às vezes não se queixar de nada, ele já ser atendido inconsciente. Depende muito do tempo de instalação da hipertensão intracraniana. Se o paciente tiver, por exemplo, uma ruptura de um aneurisma intracraniano, uma hemorragia maciça, ele vai entrar em estado de inconsciência rapidamente. Não vai haver tempo para ele queixar muitas manifestações clínicas. Ele não vai te falar nada na anamnese, você já vai atender esse paciente inconsciente. Então, quando eu falo das queixas, são aquelas hipertensões intracranianas cujo tempo de instalação permite que o paciente sinta alguma coisa. Mas uma instalação, uma hipertensão intracraniana severa, de instalação muito rápida, não dá tempo do paciente apresentar queixas. E você já vai descobrir as alterações no exame físico. Quando o paciente tem uma hipertensão intracraniana de instalação de tempo razoável,
o que ele mais queixa é a cefaleia. Cefaleia é a queixa principal desses pacientes. E, de um modo geral, uma cefaleia que já começa a incomodar o paciente desde as primeiras horas da manhã. Esse paciente já acorda com cefaleia, principalmente quando ele muda de posição, quando ele se levanta, ele já queixa essa cefaleia. É uma cefaleia em aperto ou em peso, às vezes pulsátil, e tende a ter um agravamento à medida que as horas passam no período matinal. Essa cefaleia pode melhorar espontaneamente ou não. Nos primeiros momentos, ela melhora com analgésico. À medida que o quadro vai se agravando, ela vai durando mais tempo. Mais intensa pela manhã, mas pode durar o dia inteiro. E outra manifestação que o paciente queixa é o vômito. Então, a dupla cefaleia e vômitos são característicos da hipertensão intracraniana. Esses vômitos são vômitos em jato. A gente vomita em jato, sai em alta velocidade, alta pressão os vômitos, e ele não sente náusea antes. De repente vem aquele golpe, aqueles vômitos, por já talvez um aumento da pressão na região bulbar. Então ele dá aquele vômito em jato, não tem náusea antes e também tem alguma relação com mudança de posição. Quando o paciente se levanta, esses vômitos costumam ser mais marcantes. E essas alterações visuais que acontecem também, muitas vezes, junto com a cefaleia e com os vômitos, como a visão dupla, a diplopia, a visão embaraçada, embaçada, né, a turvação visual, os escotomas, que podem ser como se o paciente estivesse vendo estrelinhas ou vendo pontos escuros, né, diante dos seus olhos, e a intolerância à luz, a fotofobia. Essas alterações visuais são muito importantes. Os pacientes costumam relatá-las com bastante frequência. E depois o paciente começa a caminhar para um estado de letargia, de torpor, de prostração, a sonolência vem e muitas vezes ele manifesta esses déficits focais, caracterizados por alterações de força, alterações de fala, alterações de marcha. Isso tudo podem ser manifestações da hipertensão intracraniana. Então, em amarelo são aquelas alterações clássicas, né, as que mais se falam no nosso dia a dia, e a gente vai ver aí essas outras também que são bastante frequentes, né, no paciente no nosso dia a dia. Tá? Então, sobre escotomas, Matheus, escotomas são transtornos visuais. O paciente vê, como se ele estivesse vendo diante dele, vagalumes, estrelinhas piscando ou pontos escuros, como se ele estivesse vendo pequenos pontos escuros diante da visão dele. Isso são chamados escotomas. Então, existem os escotomas cintilantes, que são esses brilhos, e existem os escotomas escuros, negativos. Esses escotomas, eles já são alterações da percepção da visão. Não tem uma queda da acuidade mesmo, da capacidade visual, mas começa a ter transtorno de interpretação do que você está vendo. Então, esses processos que já acontecem durante a hipertensão intracraniana. Outras queixas são ditas aqui menos frequentes, né? Porque isso aqui, para que elas aconteçam, você precisa de mais tempo. Precisa de um tempo maior da hipertensão intracraniana, precisa que ela evolua mais devagar para você sentir essas manifestações. Elas vão vindo junto com as outras, em maior ou menor grau, e pode acontecer isso, né? Alteração, as dores nos olhos, sensação de parestesias, dormência nas mãos, principalmente nos pés também, né? Alguns ruídos no ouvido, os zumbidos, tinidos, são chamados acúfenos, podem acontecer. Também transtornos do paladar, do olfato, o paciente começar a sentir odores diferentes, perder a sensação de paladar, né, que nós já falamos. A paresia facial, a face, o paciente ficar com diminuição da mímica facial, né, dificuldades de marcha, a ataxia, e a dor na região do nervo trigêmeo. São manifestações que podem acontecer, mas elas não são tão determinantes, tão marcantes. E quando você vai examinar o paciente,
O principal achado que configura a síndrome de hipertensão intracraniana é o papiledema, é o edema de papila óptica. Isso você vai ver com oftalmoscópio. Oftalmoscópio. Então, é o principal sinal, é aquele que mais define a síndrome de hipertensão intracraniana, claro, que junto com as outras manifestações também. Então, ele é muito, o paciente que tem lá, está com alteração da consciência, está com cefaleia, com vômitos, com aqueles outros problemas que nós já falamos, você faz o exame de fundo de olho dele e verifica o papiledema. Nós vamos mostrar uma figura do papiledema agora mesmo. As outras alterações são também de frequência considerável, úteis. A anisocoria é um sinal muito importante de hipertensão intracraniana. Você vai ver uma pupila com diâmetro diferente da outra. Para você saber qual pupila está afetada, qual olho está afetado, você faz o estímulo luminoso. Aquele que não estiver reagindo à luz é o lado afetado, é o lado da pupila afetada. Então a gente usa, examina as pupilas do paciente e vê se tem anisocoria. Outra coisa importante, paralisia do sexto par craniano. O nervo sexto par craniano, o nervo abducente, ele tem um trajeto muito longo dentro do crânio. E quando eu aumento a pressão intracraniana, ele costuma sofrer paralisia. Então, o paciente pode apresentar paralisia do sexto par. Certo? A rigidez de núclea é outro achado importante, principalmente quando você tem comprometimento meníngeo. Então, as hipertensões intracranianas que acompanham os comprometimentos meníngeos provocam rigidez de núclea. E olha os déficits focais. Testem a força nos membros, testem a fala, a coordenação motora do paciente, que esses déficits também podem estar presentes na hipertensão intracraniana. Claro que nós não vamos fazer diagnóstico de hipertensão intracraniana com um desses achados apenas, mas com um conjunto de alterações. Eu preciso de alguns desses dados. Não existe um padrão de quais você precisa encontrar, mas eu preciso de mais de um desses dados para poder pensar na hipertensão intracraniana. E entre os distúrbios dos pares cranianos, nós vamos ter as paralisias, as paralisias dos nervos cranianos. Sexto par o mais importante, mas outros também poderão acontecer, como paralisia facial, como paralisia do glossofaríngeo, como paralisia do nervo acessório. Então podemos ter outros nervos, outros distúrbios de pares cranianos. Bom, à medida que a hipertensão intracraniana vai avançando, nós vamos começar a comprimir certas áreas. Então, nós vamos começar a atingir, a pressão vai ser transmitida lá para o tronco cerebral. E quando a pressão intracraniana aumenta e comprime o tronco cerebral, eu começo a ter distúrbios de consciência, dos mais variados. O paciente vai tendo um declínio da sua pontuação na escala de Glasgow até chegar a um estado de inconsciência profunda. Então, nós estamos aqui em pacientes que podem, sim, apresentar-se completamente inconscientes na evolução de um quadro de hipertensão intracraniana. Outro achado, as convulsões. Aqui também eu volto a falar da mesma coisa. Depende da velocidade da instalação da hipertensão intracraniana. Se você tiver um paciente com hipertensão muito rápida, de instalação muito rápida, um quadro muito severo, com uma ruptura de um aneurisma cerebral, por exemplo, já vai caminhar para a inconsciência rapidamente. Não vai ter aquele rebaixamento progressivo da sua nota na escala de Glasgow. As convulsões, se acontecem, são rápidas e imediatas. Então, aqui depende muito da velocidade de instalação da hipertensão intracraniana. E quando eu deslocar as estruturas do tronco cerebral, de maneira mais violenta, provocar as herniações, eu começo a ter os transtornos vegetativos, principalmente respiratórios e hemodinâmicos, frequência cardíaca, pressão arterial. O paciente começa a ter apneia ou depressão respiratória. Então, eu começo a colocar o paciente em risco à medida que eu vou deslocando estruturas intracranianas.
A tríade clássica, isso aí é chamado tríade clássica, mas isso não tem tanta importância para nós na prática. Mas os livros falam disso, isso aí costuma cair em prova de residência, costuma cair em prova de concurso, qual a tríade clássica da hipertensão intracraniana. Mas isso não é, assim, tão importante. Você não vai encontrar esse quadro tão definidinho, assim, bonitinho, chegar a encontrar paciente queixa cefaleia, vômito, você vai ver o papiledema. Não. Essa tríade clássica são as manifestações mais comuns. É o paciente queixar cefaleia e vômitos e você achar papiledema. Isso são as manifestações mais, assim, que levam a maior suspeita da hipertensão intracraniana. Mas não é só isso. O quadro clínico pode ser diferente, né? Voltando a falar, dependendo da instalação do processo. Vou apresentar para vocês agora quem é o papiledema. Isso aqui é um exame de fundo de olho normal. Aqui está a papila óptica. É o ponto onde emergem os vasos retinianos e o nervo óptico. Está lá o nervo óptico pálido e os vasos retinianos, a artéria mais clarinha, a veia mais escura, emergindo do centro do olho, do fundo do olho, essa região. Então está aqui a papila, isso aqui é a papila óptica. Tem o nervo óptico e os vasos, a artéria e veia retinianas. Então aqui. Na hipertensão intracraniana eu vou encontrar essa imagem, ó, o borramento da papila. Então a papila parece que está protusa, parece que estufou, né? Porque ela está edemaciada, estufou, veio para fora, e eu vejo um borramento da emergência do nervo óptico. Fica todo velado, não está aquele desenho bonitinho, contorno bonitinho, não. Está parecendo que está protuso, que vem para adiante, uma protusão, e com os limites todos imprecisos. Vejam também os vasos em sofrimento, o calibre deles reduzido. Então esse é o achado do fundo de olho que você faz com o oftalmoscópio e enxerga isso no paciente com hipertensão intracraniana importante. Sim? Outra coisa que a gente pode ver é uma paralisia de par craniano, terceiro par, né? Principalmente em áreas que comprimem a região do seio cavernoso. Essa aqui é uma paciente com um aneurisma comprimindo a região do seio cavernoso. Então você vai ter uma ptose palpebral e quando você levanta a pálpebra você vai ver a pupila dilatada. Então isso aqui é uma paralisia de nervo óculo-motor de terceiro par. Tá? Aqui é a paralisia do abducente. Nós estamos vendo o desvio nasal do olho, né, para adiante, para dentro. Isso é um sinal da paralisia do nervo abducente. Essa paciente aqui não estava em síndrome de hipertensão intracraniana, mas a fotografia foi usada para ilustrar a paralisia do nervo abducente. Um sinal que pode acontecer na síndrome de hipertensão intracraniana. Bom, o médico tem que estar atento com o paciente com hipertensão intracraniana para esse fenômeno que vai acontecer agora, o fenômeno das complicações. Isso agora é que pode matar o paciente com hipertensão intracraniana. Isso agora é que exige que o paciente seja atendido em regime de urgência. O deslocamento das estruturas. A palavra hérnia ou herniação é usada para expressar o deslocamento de um órgão para fora do seu local habitual. Então, esses órgãos, as estruturas intracranianas, vão ser deslocadas do seu local habitual. Então, nós temos algumas hérnias que nós vamos apresentar para vocês agora. Leiam um texto que eu mandei para vocês, com o título lá de Texto de Apoio às Aulas. E lá tem tópicos, síndrome de hipertensão intracraniana, onde está descrito direitinho cada tipo de herniação e suas consequências. Então lá você tem um textozinho simples que mostra que é bom para você estudar as características das herniações das estruturas. Então aqui nós temos os mais variados tipos de herniação, de deslocamentos de estruturas cerebrais. O exemplo que está sendo dado aqui é a partir de um hematoma subdural. Então eu tenho uma coleção sanguínea aqui, em vermelhinho aqui, mostrando que houve aumento da pressão intracraniana. Alguma coisa cresceu dentro do crânio e aumentou a pressão lá. Então nós vamos ver os mais variados tipos de hérnias que podem acontecer. Então primeiro a chamada hérnia de cíngulo. Característica da hérnia de cíngulo
é o deslocamento de um hemisfério cerebral sobre o outro através da linha média. Então, o hemisfério cerebral desloca sobre o outro através da linha média. Essa herniação, ela não é grave do ponto de vista imediato, mas pode haver nesse ponto de contato pequenos focos hemorrágicos que vão piorar o aumento da pressão intracraniana. Então, é chamada hernia de símbolo. Embaixo aqui, a hernia de Uncus. A hernia de Uncus são o deslocamento das estruturas encefálicas para dentro da tenda do cerebelo, empurrando o tronco cerebral para o lado. Né? Empurrando o tronco cerebral para o lado. Então, ele hernia em direção ao cerebelo, empurrando o tronco cerebral para o lado. Essa hernia é um pouco mais grave, porque ela comprime as estruturas do tronco cerebral, pode comprimir centro respiratório, centro vasomotor, então ela pode causar maiores danos ao paciente. Voltando aqui em cima, uma hérnia especial chamada transcalvariana. Essa hérnia vai acontecer quando eu tiver perda de massa óssea. Vocês veem que houve uma solução de continuidade da calota craniana. Então, perdi massa óssea, o tecido cerebral vai lá para fora. Essa herniação é mais benigna. O tecido cerebral vai para fora e não vai comprimir estruturas internas. Então, ela causa menos dano ao paciente, aumenta a pressão intracraniana e tem por onde o tecido escapar. Isso aqui acontece principalmente em acidentados. Tem trauma craniano grave, provoca o edema cerebral, mas a estrutura cerebral vem aqui para fora, porque houve perda de massa óssea. E a hérnia mais temida é a hérnia de amígdala, onde eu vou empurrar as estruturas do tronco cerebral e o cerebelo em direção ao forame magno, para baixo. Então, eu vou estrangular as estruturas do tronco cerebral, às vezes junto com as estruturas cerebelares, eu empurrei tudo para baixo. Engasga tudo no forame magno. E isso é uma hérnia com muitas manifestações vegetativas, principalmente respiratórias. Aqui em peças anatômicas, vocês vendo uma área tumoral no meio e a hérnia de símbolo, empurrando o hemisfério cerebral contra o outro, com risco aqui de eu provocar focos hemorrágicos nessa região. Então, está aqui a hérnia de símbolo. Nessa outra imagem, a hérnia de amígdalas. Vocês estão vendo aqui uma cinta, isso aqui, ó, essa marca aqui embaixo, fazendo esse conezinho aqui embaixo, é onde herniou estruturas cerebelares e o tronco cerebral prensado lá atrás. Isso aqui puxou tudo em direção ao forame magno. Né? Uma hérnia grave, ficou marcado dentro do tecido encefálico do paciente, essas estruturas de fossa posterior, o ponto onde engasgou e talou no forame magno. Vejam também aqui, ó, a herniação das estruturas cerebelares, encefálico e do tronco cerebral comprimido lá dentro. Ó. Então, essa hérnia é uma hérnia grave, né? E outra hérnia de Uncus, que ela é mais disfarçada. São estruturas do encéfalo que vêm laterais ao tronco cerebral. Então, aqui está o tronco cerebral e estão as estruturas aqui empurradas para baixo. Ó. Do lado de cá você não está vendo a mesma coisa, e aqui vendo um pedaço de tecido encefálico comprimindo lateralmente o tronco cerebral, descendo ao lado do tronco cerebral. Aqui é a mesma coisa, o tronco cerebral meio rechaçado, meio de lado, e a estrutura que herniou, que desceu em direção ao tronco cerebral, desse lado de cá. Né? À direita aqui da figura, onde a gente está vendo, à direita das figuras, a tal da hérnia de Uncus. Tá? Bom, isso aqui também, você está comprimindo o tronco cerebral. Então, você pode ter complicações, consequências a partir dali. Principalmente os distúrbios respiratórios e cardiovasculares. Diante da clínica de síndrome de hipertensão intracraniana, eu vou partir para a propedêutica complementar. O que eu vou fazer? O exame que eu faço de imediato é a tomografia computadorizada do crânio. Mas eu vou primeiro estabilizar meu paciente. Eu preciso primeiro ver se o paciente está respirando bem, se o paciente está com as condições hemodinâmicas preservadas.
Não vamos de corre-corre fazer tomografia, não, que enquanto eu faço a tomografia, o paciente morre de insuficiência respiratória. Então, vamos estabilizar o paciente e levá-lo para a tomografia. Então, principalmente em situações agudas. Por quê? Traumatismo craniano, uma hemorragia intracraniana, uma infecção. Porque nessas situações agudas, eu preciso de um exame rápido. E a tomografia é rápida. Não exige nenhuma preparação especial. Em 5 minutos, meu exame estará pronto. Então, é bom para essas situações agudas. E nós vamos ver daqui a pouco, em imagens, os sinais de que eu tenho hipertensão intracraniana na tomografia. A ressonância magnética fica para aqueles casos que evoluem mais cronicamente, que eu não preciso de correr para fazer. É um exame que dura 40 minutos, é um exame mais não tão disponível quanto a tomografia. Então, aqui é quando eu preciso, quando eu tenho tempo de levar o paciente, avaliar. Então, aqueles pacientes que têm hipertensão intracraniana de evolução mais lenta ou mais arrastada no tempo, aí está um exame bom, porque a qualidade da imagem vai ser melhor. Né? A tomografia também serve, mas a qualidade da ressonância é muitas vezes superior. Então, a ressonância serve para os casos em que você pode esperar um pouco mais. Quando você notar hemorragia, você fez a tomografia, tem lá focos hemorrágicos, aí você vai fazer a angiografia cerebral para localizar onde está o foco de hemorragia. Isso é importante, inclusive, para você fazer procedimento. Às vezes você pode fazer uma cirurgia e deter aquela hemorragia. Então, quando houve na tomografia sinais de hemorragia, sinais de líquidos densos no espaço intracraniano, vamos fazer a angiografia cerebral. E o exame do líquor? O exame do líquor ele é importante para a gente detectar principalmente as meningites ou as hemorragias subaracnoides. Mas é um exame que eu tenho que tomar muito cuidado. E se a pressão dentro do crânio está alta, eu faço uma punção lombar para tirar líquor, eu baixo a pressão na região medular, na região do canal medular. Quando eu baixo essa pressão, a pressão no crânio está alta, eu facilito uma herniação. Então, se eu tiro o líquor de fora do crânio, eu facilito a herniação de estruturas se a pressão intracraniana estiver muito alta. Então, antes de fazer exame de líquor, eu preciso fazer uma tomografia para avaliar se o paciente tem uma hipertensão intracraniana significativa. Então, isso primeiro, eu vou fazer a tomografia. Se tiver um sinal de hipertensão intracraniana muito grande, eu não posso fazer punção lombar nesse paciente. Tá? Então, tem que fazer esses. Ou então eu faço uma punção de leve na região cervical, para tirar líquido. Para quê? Fazer o diagnóstico de meningite ou de hemorragia subaracnoide. Tá? Mas primeiro, tomografia. Bom, aqui nós temos um exemplo, uma tomografia com a síndrome de hipertensão intracraniana. Os sinais são apagamento dos sulcos. Vocês não estão vendo os sulcos nítidos. Está tudo como se fosse uma massa única. Não vejo os sulcos. Do lado de cá eu vejo mais. Ó, os sulcos cerebrais aparecendo. E outra coisa que eu vejo é o desvio da linha média. Você vai chegando nessa linha aqui, quando de repente você vê ela faz uma curva. Ela bola para o outro lado. Então isso aqui é o desvio de linha média. Então o paciente com hipertensão intracraniana, desvio da linha média, apagamento dos sulcos e ainda hérnia de cíngulo. Eu estou vendo esse hemisfério montado no outro, formando uma hérnia de cíngulo aqui. Outras imagens, onde eu tenho o desvio da linha média como principal sinal, ó, forma um desvio significativo da linha média, tá? O apagamento dos sulcos, mostrando que aí a pressão intracraniana aumentou por um aumento de uma lesão, por um processo expansivo desse hemisfério cerebral. Bem. Outra imagem, aqui está uma lesão tumoral, um tumor cerebral, aumentando o conteúdo tecido cerebral no encéfalo, a linha média desviada e os sulcos mais estreitos do lado de cá. Aqui a gente está vendo os sulcos mais largos, ó, aqui eles diminuindo de tamanho. Daí esse desvio de linha média mostrando que existe hipertensão. Aqui a gente vê um pouquinho do ventrículo
cerebral e aqui a gente não vê nada. Essas lesões expansivas costumam fechar o ventrículo, né? Quase colava o ventrículo cerebral. Aí a outra imagem, nessa a gente vê nitidamente o apagamento dos sulcos, compara essa estrutura com esse lado de cá. A linha média é muito desviada. Aqui a gente vê um pedacinho do ventrículo, aqui a gente não vê nada, né? Mostrando, é um paciente com a síndrome de hipertensão intracraniana significativa, né? Outro exemplo, também de um tumor cerebral. Precisa observar o desvio da linha média, principalmente. Olha o ventrículo aqui embaixo, essa parte inferior fechada do lado de cá, aqui também, ó, comprimindo o ventrículo. Tá? E aqui uma outra imagem também mostrando o hematoma subdural. São dois hematomas subdurais, onde a gente tem a causa da hipertensão intracraniana. Aqui o ventrículo está fechado, colabado pela aumento da pressão. Aqui nós estamos vendo as tomografias, onde a gente tem as herniações. Aqui a de Uncus é a mais sutil para ver. Ó. A gente está vendo aqui um extrazinho de tecido cerebral deslocado aqui, onde está essa setinha amarela. Ó, bem discreto, a gente vê ó, uma saliênciazinha ali. Você está vendo o tronco cerebral aqui no meio, né? E um pedacinho de tecido encefálico que do lado de cá não tem. Ó. Não tem desse lado, e do lado de lá assinalado está lá, a hernia de Uncus. A hernia de amígdala, nesse corte lateral, fácil de ver, ó, como empurrou tudo para baixo. Está aqui o tronco cerebral, está aqui estruturas cerebelares, empurrado tudo para baixo. Engasgado lá dentro do forame magno. Então, essas são estruturas, isso aqui é uma tomografia de uma hernia de amígdala. E da hernia de cíngulo, um hemisfério montando no outro. Tá? Então, nós vimos aqui nessas tomografias o sinal da hipertensão intracraniana com herniação. Com herniação, né? Que são imagens da ressonância magnética. Essa aqui é uma imagem normal, onde a gente tem uma definição muito bonita das estruturas, né? Cerebelo, né? Tronco cerebral bonito, todo corpo caloso, né? O hemisfério cerebral todo bacana. E imagens, como ela define bem as imagens intracranianas, né? Define bem, ó, que existe alguma lesão expansiva lá dentro. Então, o que a gente nota na ressonância com relação à tomografia é a qualidade da imagem. Fica muito mais fácil. E aqui a angiografia, uma imagem de angiografia cerebral, onde eu mostro muito bonito nessa primeira imagem, todo o sistema carotídeo, né? Todo bonito, interconectando com o sistema vertebral, e normal. Uma radiografia normal, uma angiotomografia. Voltou o som? Voltou? Sim, tá certinho. Então, voltando aqui onde eu estava passando, as imagens tomográficas, né, dos vários tipos de hérnia, certo? As imagens de ressonância magnética, mostrar para vocês a melhor definição da imagem da ressonância magnética, e aqui as imagens de angiografia, são as angiografias. Tá? Essa é a imagem de um aneurisma, visto na angiografia, os vasos aqui chegando, e o aneurisma dilatado, e aqui as áreas de hemorragia, mostrando o sangue extravasado, mostrando de onde surgiu o extravasamento de sangue. Então, isso são imagens que você pode fazer na tomografia, tá? E também do lado de cá. Voltando aqui, Fernanda, vamos ver, nas imagens, as imagens anteriores a essa são todas tomografias. Nessa aqui, a hernia de Uncus e a hernia de cíngulo são imagens tomográficas.
Essa imagem de hérnia de amígdala é uma imagem de ressonância, tá? De ressonância magnética. Imagem de melhor definição de ressonância. Aqui são as imagens de ressonância e aqui as imagens de angiotomografia, né? Você pode fazer isso por técnicas tomográficas também, ou até mesmo de ressonância, para avaliar as hemorragias intracranianas. Então, aqui já mostrou onde que estava a perda sanguínea, você consegue identificar qual vaso está sangrando e ver se há necessidade de uma intervenção. Então, essa é a síndrome de hipertensão intracraniana. Ela acompanha as mais diversas síndromes intracranianas. Então, você vai ter imagens, síndrome de hipertensão intracraniana com várias doenças. Então, a síndrome meníngea pode causar hipertensão intracraniana. Os transtornos motores, os AVCs podem causar hipertensão intracraniana, né? Os tumores, as lesões expansivas também. Então, é comum você ter uma mistura de síndromes, né? Desde que aumenta a pressão intracraniana. O que eu falei da primeira imagem aqui é uma angiotomografia, um sistema vascular normal. Ele é visto normalmente, chamado, isso aqui é uma técnica de angiotomografia ou de angiorressonância, as imagens ficam muito parecidas, em que você exclui as outras estruturas e fica só com a imagem dos vasos. Todas essas são chamadas imagens com exclusão. Então você exclui outras imagens que não sejam vasos. Então aqui um normal, aqui um aneurisma, a dilatação aneurismática, e aqui embaixo áreas de hemorragia. Aqui, por técnicas, você pode usar duas técnicas, a chamada angiotomografia, o tomógrafo, então, vai excluir outras imagens e vai realçar as imagens dos vasos, ou angiorressonância. Parece muito uma com a outra. Tá? Então, aqui é o foco hemorrágico, ó, e aqui também o foco hemorrágico. Tá? Essas são, então, as imagens que a gente vai ter aí, pode ter, né, quando houver hemorragia. Ou então imagens tumorais, como nós já vimos as outras, né, o hematoma subdural, como nós já vimos. Então, a tomografia e a ressonância são feitos para a gente saber a causa da síndrome de hipertensão intracraniana. Relembrando a vocês, então, que todas as outras doenças, todas as outras síndromes neurológicas podem, mais dia menos dia, causar a hipertensão intracraniana. Nós terminamos aqui, então, esse assunto e, em breve, eu volto a conversar com você sobre como nós vamos fazer a nossa primeira avaliação. Nós vamos fazer a nossa primeira prova, nossos primeiros conteúdos e vamos ver se nós vamos fazer na forma de caso clínico. Eu gostaria, inclusive, de saber se há possibilidade da gente fazer o contato com todos ao mesmo tempo. Talvez a gente precise que todos vocês estejam disponíveis ao mesmo tempo. Então, precisamos de fazer uma consulta à turma para saber, né, se todos estão com acesso à internet. No 8º período houve um problema, que a menina da internet dela não está sempre disponível. Então, para a gente poder marcar um horário e fazer uma avaliação nossa online. Né? Vai ser uma avaliação que vocês vão estar livres para poder fazer, mas vai ser no tempo real. E vamos também mandar trabalhos para vocês fazerem, em casos clínicos, para vocês resolverem e com prazo para poder entregar para nós. Então, é importante eu saber se nós vamos poder contar com todo mundo online. Tá? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Espero que já possamos estar na faculdade, né? Um pouco difícil, mas vamos ver se a gente consegue chegar lá. E vamos dar prosseguimento, então, nessas aulas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. A primeira avaliação, Fernanda, vai ser a que estava prevista para a primeira prova. Essa matéria já é da segunda. Então, é o que estava previsto para a primeira prova. É só seguir no plano de curso, a matéria da primeira prova vai ser aquela que já estaria programada. Ok? Professor. Oi? Então, essa avaliação que todo mundo tem que estar ao mesmo tempo online vai ser dentro dos pontos das provas e os outros trabalhos vão ser dentro dos 40 pontos, é isso? A faculdade determinou o seguinte, 40%
ser na forma de trabalho, 60% na forma de provas. Se nós pudermos fazer uma prova em tempo real, ela vai valer como prova. Tá? Entendi. Aí vai ser do conteúdo que está estabelecido mesmo no cronograma. Isso, no cronograma, esse conteúdo mesmo. Tá? Vai ser esse conteúdo que vai ficar válido. Então, se nós pudermos fazer uma prova em tempo real, nós vamos fazer para valer como prova mesmo. Né? E ainda ficam outros pontos para a gente distribuir em trabalhos. Tá? Mas o da semana que vem é trabalho, né? Aí a semana depende. Porque a gente, se tiver puder todo mundo ficar online, nós já vamos fazer na modalidade de prova mesmo. Tá? A gente marca com antecedência, né? E o trabalho a gente passa para vocês. E vocês, na própria plataforma Canvas, vocês podem devolver esse trabalho. Tá? Então, até o fim da semana agora, a gente combina como vai ser a nossa dinâmica. Né? Tem que ver no Canvas qual vai ser a modalidade que nós vamos poder utilizar. Para a prova, a gente vai dar um prazo maior para poder marcar. Né? E aí a gente faz parte trabalho, parte como prova. Tá? Ok. Em breve a gente volta a falar no assunto. Tá bom? Tá, obrigada. Alô, tchau.